Fala pessoal, beleza? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bora bater um papo? Não é um assunto que eu gosto de falar tanto, mas muitas pessoas andam me perguntando sobre isso. Como reproduzir um cão em casa, como tirar cria da minha cadela em casa. Ou mesmo casos quando a pessoa tem um macho, tem a cadela e a pessoa quer reproduzir, né? Principalmente tem muita gente que mora em sítio, chácara, fazenda, assim como eu, e quer tirar cria, né? Precisa de mais um cão de guarda, precisa de mais tal, e às vezes a pessoa tem espaço, tem conhecimento e a pessoa deseja reproduzir os animais em casa, tá? Então, uma das formas uma das coisas que as pessoas mais reclamam para mim é exatamente que elas não conseguem reproduzir os cães. O cão macho muitas vezes não sobe na cadela, ou a cadela não pega a cria, o macho tenta, mas não consegue concluir, né? Então, por que é que muitas vezes a cadela, às vezes o macho consegue, o macho monta, o macho tem ejaculação, mas não consegue emprenhar essa cadela? Por que é que às vezes a cadela não pega a cria? Por que às vezes a cadela pega a cria? Por que às vezes o macho não consegue? Quais são as possibilidades disso? Tá? Vou tentar dar uma explicação rápida e direta para vocês entenderem, meio que um manualzinho para quem está buscando reproduzir, para quem quer saber, para quem quer ter esse conhecimento. Um manualzinho completo para vocês. Só peço que vocês fiquem até o final e quem puder me dar o joinha para compartilhar, para reconhecer o meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Primeiramente, eu quero saber aqui a cidade de vocês, coloca sempre a cidade que vocês estão me assistindo. Eu estou aqui em Itaberá, no interior de São Paulo, e eu gosto muito de saber as cidades das pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão me assistindo. De que lugar do Brasil você é? Vamos lá então, pessoal. Às vezes a gente acha que pelo fato de serem animais, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Para qualquer tipo de animal. Vou colocar um boi e uma vaca, vou colocar um cabrito e uma cabrita, vou colocar um carneiro e uma carneira. E a gente acha que as coisas vão acontecer naturais, né? Só soltar o macho e a fêmea vai entrar no cio, o macho vai montar e vai reproduzir e vai dar tudo certo. Infelizmente não é assim tão simples, tá? Quando a gente pensa em reprodução hoje, Oi Cássia, tudo bem? Que legal, que bom que deu para você assistir por aí. Eu atrasei um pouquinho a live hoje, tô testando novos horários para fazer a live, então vou fazer hoje um pouquinho mais tarde. Que bom que deu certo para você. Então o que acontece? Muitas vezes a gente acha que vai acontecer tudo fácil, tudo simples, e não é. Carpina, não conheço, ainda não conheço. Logo, logo, quem sabe, irei para lá. São Bernardo, conheço. Então, a natureza, às vezes, ela não age de forma natural. Por quê? Porque nós modificamos todo o ambiente. Para que os animais possam fazer a reprodução, a gente precisa ter um ambiente natural, tá? Quando a gente muda todo aquele ambiente natural, esse animal ele está agindo apenas por instinto, por ação hormonal, e não por instinto reprodutivo. Os animais vieram ao mundo, eles têm duas funções do mundo, reproduzir e sobreviver. Então, quando ele pensa em reproduzir, faz parte do instinto, a função de vida dele. Ele está no mundo para reproduzir, né? Ele está no mundo para perpetuar a espécie, para poder multiplicar. Só que quando a gente muda todo o ambiente, né, a alimentação do cão faz muito sentido na ação hormonal desse animal, né? Tanto da cadela quanto do macho. Então, algumas cadelas, para começar por aí, para você entender por que os motivos às vezes não dá certo. A nutrição dos cães está diretamente ligada com a vida desse animal, né? Eu sempre falo, então vamos para vocês entenderem a cascata aqui do animal, do cão. A gente tem duas funções dos animais do mundo, reproduzir e sobreviver. Sobreviver e reproduzir, beleza? Beleza. Então, dentro dessas duas funções, uma delas é a reprodução. Ótimo, guarda essa informação para lá. A gente tem agora dois pilares da saúde de um cão. Para um cão ter saúde, para um cão estar saudável, ele precisa de dois pilares: a alimentação de qualidade, a atividade física. A alimentação de qualidade, a atividade física. E aí começam os problemas que vão justificar o motivo pelo qual esse cão não consegue subir na cadela, ou porque essa cadela não consegue pegar cria desse cão. Porque se a alimentação estiver desbalanceada, se ele não tiver uma alimentação equilibrada, totalmente balanceada, uma ração pobre, por exemplo, pessoas que costumam dar, muitas vezes, dou só resto de comida para o meu cachorro comer, eu vou lá, faço um fubá e coloco um pescoço de frango para ele, eu cozinho arroz com cenoura. Então,
Nesses casos, uma deficiência nutricional faz com que esse animal não tenha o hormônio correto, na quantidade correta, na circulação correta. Se esse animal não está totalmente bem nutrido, esse animal não vai estar apto a reproduzir. Esse animal não vai, a cadela não vai ciclar corretamente, ela não vai ovular corretamente em uma quantidade boa, em uma quantidade adequada. E se o macho não está bem nutrido, não está saudável, não tem uma alimentação de qualidade, esse macho também não vai ter espermatozoides viáveis, com motilidade, com capacidade de penetrar o óvulo. Então, a alimentação é o primeiro pilar que influi na reprodução dos cães, tá? Primeiro pilar que influencia diretamente na reprodução desses cães. Então, se você está tendo problemas reprodutivos com seu macho ou com sua cadela, o primeiro passo que você precisa rever é a questão da qualidade de alimentação. Sem alimentação correta, não tem como. Outra dica para vocês, analisarem até mesmo a questão da alimentação, veja se o seu cão tem algum tipo de problema de saúde. Se seu cão tem secreção nasal, se ele tem secreção nos olhos, se ele tem excesso de secreção no ouvido, se ele tem dor de ouvido, se ele tem muita coceira, se ele tem muitas pulgas, muito carrapato, animal que tem falhas de pelo, animais que têm lesões na pele, são animais que estão dizendo que não estão saudáveis. Tá? Então, não reproduza um animal que não está 100% saudável. Não tente reproduzir uma cadela ou um macho que não está 100% saudável. Se ele tem problemas de pele, problemas no ouvido, problemas na boca, muito tardo, problemas no olho, problemas secreção nasal, problemas de pele em geral, se ele tem algum tipo de problema, esse cão não está apto a reproduzir. Por quê? Porque ele não está bem de saúde para reproduzir. A reprodução começa quando você está tão bem, né? Tão bem que você fala, nossa, eu estou tão bem no meu relacionamento, estou tão bem aqui na minha família, na minha saúde, que eu vou ter um filho, eu vou aumentar a minha família, eu vou perpetuar a minha espécie, vou multiplicar-me. O cão não vai multiplicar, ele não vai reproduzir corretamente, adequadamente, com saúde, se ele não tem uma boa imunidade, se ele tem algum tipo de problema de saúde. Então, repense a alimentação do seu cão, veja se está tudo correto, se tudo balanceado com a alimentação do seu cão. Segundo ponto, veja se realmente ele não tem nenhum tipo de problema de saúde, tá? Porque senão isso vai fazer com que ele não esteja bem. O problema de saúde vão apontar problemas imunológicos. Animais que têm doenças que melhora, sara, volta, melhora, sara, volta, você trata, volta, melhora. Animais que têm problemas com a imunidade também não estão aptos a reproduzir, sejam machos ou sejam fêmeas. Beleza? Beleza. Então esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a atividade física. Muitas pessoas ainda criam os animais em fundo do quintal, preso na corrente. Alguém conhece aqui alguém que cria um cão na corrente? Digita aí 22222, deixa eu saber aqui. Vamos lá, pessoal, por favor, me ajuda aqui. Compartilha a live com mais pessoas que você sabe que querem reproduzir, que querem tirar a cria dos cães. Dá o seu joinha para apoiar o meu trabalho, tá bom? Digita aí 2, se você conhece alguém que cria um cão na corrente, tá? Porque ainda é comum pessoas às vezes fazerem um canil muito pequeno ou terem uma corrente no fundo do quintal para prender esse animal. E muitas vezes o cão fica preso o dia todo, fica preso a vida inteira. Nada contra, nada de errado o animal ter um canil, tá? A corrente eu não gosto, tá? Apesar de ser algo funcional, barato e que muitas pessoas ainda utilizam em todo o Brasil. Não é de tudo ruim, tá? Porque existem alguns conceitos da corrente que eu já vi que são adequados. Por quê? Tanto o canil quanto a corrente tem uma única função, que é a de contenção do animal. Uma cadela no cio, por exemplo, ela precisa ser contida. No caso da corrente, apenas a corrente não contém a cadela, porque outros machos vão ter acesso a ela e podem acabar cruzando com ela. No caso de um canil, a cadela, na minha concepção de cuidado canino, é obrigatório todo mundo que tem um cão ter um canil em casa, para poder prender, principalmente a cadela, no período que ela está no cio. Se você não quer castrar sua cadela, tenha um canil para prender a sua cadela no período que ela estiver no cio, no período que ela entrar no cio, beleza? Então o canil, ele tem a função de acolher aquele animal num período de doença, quando o animal está doente, quando o animal está com diarreia, o animal está com vômito, o animal teve algum tipo de problema de saúde que precisa de tratamento, ele fica recluso no canil. Quando o animal é agressivo, o animal é muito bravo, a pessoa tem funcionários em casa, trabalhadores, e o animal tem a função de guarda, ótimo, fica preso.
Só que durante um período do dia ele fica preso e durante outro período do dia ele vai estar solto para fazer as atividades dele. E mesmo fazendo as atividades dele solto em um quintal grande, em uma chácara, em um sítio, uma fazenda, eu preciso me certificar de que esse animal tem uma atividade física adequada para que ele realmente movimente todos os braços. O cão precisa usar todos os sentidos dele. Ele precisa ouvir barulhos diferentes, ele precisa farejar coisas diferentes, cavar buraco, ele precisa ver mato, ele precisa ver outros animais, ele precisa ter esse tipo de interação. Mesmo sendo um animal de casa, de chácara, de sítio, de empresa, e ele fica parte do período, principalmente horário comercial recluso, eu preciso pegar esse cão e sair para passear, para dar uma volta no quarteirão, para andar, para correr, para jogar uma bolinha. Não é porque ele é um cão de guarda, que ele está lá, que eu não posso brincar com ele. É errado. Eu preciso brincar com ele, eu preciso dar atividade para ele, eu preciso esconder o alimento dele pelo lugar, em buracos, em árvore, em lugares, para que ele possa cavar, para que ele tenha esse instinto. E isso faz parte da atividade física. A atividade física ela se divide em dois pilares, que é a atividade física muscular, músculo-esquelética, e a atividade física cognitiva, que é a atividade de pensamento. Quando ele tem que farejar, quando ele tem que procurar, quando ele quer, ele precisa ter quebrar algum tipo de obstáculo, sabe? Tem que passar por algum lugar que é difícil, ele tem que abaixar, entrar num túnel. Isso são atividades cognitivas. Então, recapitulando, duas funções dos animais no mundo: sobreviver, reproduzir. Dois pilares da saúde dos cães, tá? Obrigado, Thaís, obrigado pela sua participação, gratidão, tá? Pelo seu apoio aqui com a gente. Então, dois pilares da saúde dos cães: alimentação e atividade física. Dentro da atividade física a gente tem atividade muscular e atividade cognitiva. Isso é o que rege um cão saudável. Sem isso, não adianta você pensar em reproduzir. Se você não consegue oferecer isso, esse básico, para o seu cão, não adianta você querer reproduzir, você querer tirar cria, você querer ter mais animais. Você não está capacitado para ter mais animais, se você não consegue cumprir esses pré-requisitos. Então, virando a página, os problemas reprodutivos dos animais geralmente estão ligados a esses fatores. A cadela, muitas vezes, ela consegue emprenhar, mas não cuida dos filhotes. Por quê? Porque a cadela está estressada. Uma cadela estressada, uma cadela que não está segura no ambiente, uma cadela que não confia nos donos, não confia no ambiente, não confia nas pessoas que estão à sua volta, ou acha que o ambiente é muito sujo, que o ambiente é muito agressivo. Essa cadela, ela não vai conseguir ter os filhotes, ela pode abortar os filhotes antes da hora, esses filhotes podem nascer mortos, ou mesmo essa cadela pode comer os filhotes, matar os filhotes assim que eles nascem, se ela estiver estressada, se ela não estiver com esses pré-requisitos que eu já citei, bem regulados na sua casa. Ela pode não aceitar os filhotes e acabar matando esses filhotes. Esse é um dos problemas que acontece com a cadela. E já justifica muito das pessoas falar: ah, doutor, minha cadela pariu os filhotes mortos, já é a terceira cria que a minha cadela reproduz e os filhotes nascem e morrem, e a minha cadela comeu os filhotes, pelo amor de Deus, essa cadela não sei o que, tal. E muita gente, às vezes, acha que a culpa é do animal, e a culpa não é do animal. O animal está reagindo ao ambiente. Quem faz o ambiente é você. Quem faz a saúde do animal é você. Se não dá alimento de qualidade, se não tem atividade física, desculpa, essa cadela vai matar os filhotes, vai comer os filhotes. Se ela não confia em você, se ela não confia no ambiente onde ela vive, ela não vai estar apta a reproduzir. Beleza? Então, justificativa para as cadelas. Uma cadela que tem uma deficiência hormonal, uma deficiência alimentar, ela vai ter deficiência hormonal. Então, ela vai produzir menos estrógeno, menos progesterona, na quantidade correta que ela precisava para poder ovular, para poder reproduzir. Então, a qualidade alimentar, a qualidade da atividade física é fundamental para que você tenha uma regulação correta dos hormônios. Se você não tem alimentação boa, se você não tem atividade física, sua cadela não vai produzir estrógeno, progesterona, não vai reproduzir. A mesma coisa é o macho. Se o macho não tem alimentação boa, se o macho não tem atividade física, esse macho não vai ter espermatozoide viável. Esse espermatozoide produz espermatozoide, mas o espermatozoide, você coleta lá e você olha no microscópio, o espermatozoide não se mexe, o espermatozoide tem uma camada muito pequena ali da partícula que vai quebrar o óvulo. Então, esse espermatozoide, às vezes, ele tem falha, ele tem malformação, porque o animal, o cão, não teve uma boa produção de testosterona. Então, se ele não tem boa produção de testosterona, ou se ele tem algum tipo de lesão na próstata,
Esse animal não vai conseguir ter a permeabilidade correta, a produção de muco correto para poder ter a ejaculação correta. Então, animal sem alimentação, sem atividade física, desculpa, vai ter problemas realmente reprodutivos, seja macho ou seja fêmea. E o problema pode estar em um ou pode estar em outro. O ideal seria você fazer exames de check-up, né? Fazer uma avaliação geral no animal para ver a saúde geral dos dois para que você possa reproduzir. Mas, entendo que a maior parte das pessoas não tem condição financeira, a maior parte das pessoas que quer reproduzir o cão são pessoas que moram em lugares afastados, cidades que são longe, que não tem veterinário, que não tem acompanhamento, que não tem laboratório, e por isso a maior parte das pessoas vai tentar fazer de algum jeito aleatório. Então, vou dar para vocês esse passo a passo. Então, essas são as primeiras justificativas pelo qual muitas vezes a cadela não pega a cria, muitas vezes porque o macho pode não conseguir emprenhar a cadela. Mas, em alguns casos, a cadela está saudável, a cadela pratica atividade física, o macho está saudável, o macho faz atividade física, o macho e a cadela têm boa alimentação. Mas, muitas vezes, esses cães são cães parentes, são cães irmãos, são cães pai e filha, são cães mãe e filho, são primos próximos. Se os cães são parentes próximos, existe um fator que pode ser considerado, que é a consanguinidade. A consanguinidade é quando dois animais têm sangues muito parecidos, têm uma genética muito parecida. Se eles tiverem uma genética muito parecida, pode acabar tendo falhas na reprodução desses filhotes. Ou seja, o macho consegue penetrar a fêmea, o espermatozoide consegue penetrar o óvulo, vai fecundar, vai gerar um feto. Só que esse feto pode nascer defeituoso ou pode acabar nem nascendo. Essa cadela pode abortar esse filhote antes da hora, tá? Porque ele tinha uma consanguinidade, fator genotípico que não são adequados. Então, animais que têm um sangue muito parecido um com o outro podem gerar fatores consanguíneos e os filhotes não nascerem, serem abortados, ou se nascerem, podem nascer defeituosos. Isso acontece muito? Não. São raras as vezes que isso pode acontecer. Porque o fator genético dos cães é muito diferente do fator genético dos humanos. Então, os fatores para existir a consanguinidade nos cães, ele pode acontecer, mas é muito raro, tá? Você vai escutar vários casos aí, eu cruzei pai com filho, eu cruzei mãe com filho e deu tudo certo. Sim, e vai dar certo sim, grande parte das vezes. Mas em alguns casos, tá? Diria para vocês, menos de 10% das vezes, menos de 10% dos casos, esse fator consanguíneo pode aparecer. E aí você tenta cruzar e a cadela vai abortar, a cadela vai rejeitar os filhotes vão nascer com malformação. Sem o céu da boca, o animal nasce às vezes com um olho só, nasce com uma perna a mais, uma perna a menos. Muitas vezes, esses animais acabam nascendo defeituosos por conta de fator consanguíneo, tá? É raro, grande parte das pessoas faz e dá certo, mas saiba que a gente nunca rege a natureza, você não controla a natureza tem um próprio equilíbrio, a natureza tem um próprio controle. Então não queira brincar de, eu vou e não vai dar nada, porque às vezes pode dar errado, tá? Mesmo que você tenha, já tirei uma cria uma vez, deu certo, pode ser que na segunda dê errado, pode ser que na terceira dê errado, porque cada fecundação vai um óvulo diferente, cada fecundação vai um espermatozoide diferente, então cada fecundação tem uma genética diferente. Cada filho seu tem uma genética diferente. Apesar de serem parecidos, são seres individuais. Então, existem fatores que estão no sangue, estão na genética, e muitos outros fatores não estão na genética. Então, você não controla o DNA de cada espermatozoide seu. Cada espermatozoide tem um DNA, cada óvulo tem um DNA. Então, você nunca sabe qual vai juntar com qual. Então, pode ser que uma gestação dê certo e outra gestação não dê. Entendeu? Eu mesmo tive casos já de conhecidos, de eu conhecer a pessoa. Eram dois, era primo e prima. E teve filho normal. E depois deu aborto, depois deu problema, tá? Humanos, tá? Então, só para vocês entenderem que não existe uma regra, mas a gente não recomenda, porque pode acontecer errado. E se pode acontecer errado, é melhor. Se você tem como evitar, melhor evitar fazer esse tipo de cruzamento. Beleza? Quem tá comigo dá joinha, quem tá comigo dá joinha, quem tá gostando da live, digita aí 55555. Deixa eu ver esse delay dessa live aqui. Então, um dos fatores é isso. Aí, a gente tem outra questão muito importante, que é a questão de animais
serem de famílias diferentes. Então, um cão é um cão, a cadela é outra cadela, mas são de famílias diferentes. No entanto, eles vivem no mesmo ambiente. Eles vivem juntos. As pessoas... existem um grande mito que as pessoas falam, que é assim, para não brigar tem que ser um macho e uma fêmea. Quando é casal, não briga. Se colocar 2 machos, vai brigar. Se colocar 2 fêmeas, vai brigar. Se colocar 3 fêmeas, vai brigar. Se colocar 3 machos, vai brigar. Mas se você colocar 2 fêmeas e um macho, não briga. Na verdade, não é bem assim. Essa questão de brigar entre macho e fêmea, macho, fêmea, essa questão de brigar ou não brigar, né, quando a pessoa decide ter mais de um cão em casa, não está ligada diretamente ao sexo, mas sim à questão de fator de dominância de cada cão. Cada cão tem um nível de dominância, tá? Então, cada cão tem um nível de dominância. Você precisa conhecer o seu cão, assistir as nossas aulas de adestramento, assistir nossas aulas de comportamento canino, para você entender qual é o nível de... São 2 medições que você vai ter que fazer. Primeiro você calcula o nível de ancestralidade do seu cão e depois você calcula o nível de dominância do seu cão, tá? Esses 2 fatores vão dizer para você se o macho vai brigar com a cadela ou não, se a cadela vai brigar contra a cadela ou não, ou se o macho vai brigar com outro macho ou não, tá? Então, o nível de ancestralidade e fator de dominância. São esses 2 níveis que você precisa definir, tá? É uma notinha que você vai dar de 0 a 10 para que você possa entender esses 2 números. Sabendo desses 2 números, você conduz o comportamento dos animais para que eles não briguem, tá? Então, não é o fator do sexo, por ser macho, por ser fêmea, que vai brigar ou que não vai brigar. Não é isso que vai fazer eles brigarem ou não brigarem, tá? O que faz eles brigarem ou não brigarem é o ambiente, é o fator de dominância de cada um deles, a disputa de território entre eles. Beleza? Aprendeu essa? É perigoso cruzar com outras raças? Entre raças, não existe uma consideração de risco à genética. Não, tá? Eu não aconselho, porque a gente começa a criar um Frankenstein, você começa a virar misturas de raça. Então, eu não recomendo. O ideal é que você cruze os animais com outros semelhantes a ele, e não ficar brincando de criar raça, né? Quando eu era criança, eu lembro que já morava no interior, e eu lembro que era muito comum o pessoal nas chácaras, vamos cruzar um pitbull com um Doberman, porque aí vai nascer um cachorro mais não sei o que, mais forte, mas não sei o que lá. Eu cruzei um pastor alemão com um Doberman, um Rottweiler com um pastor alemão. Sabe, era muito comum as pessoas ficarem criando raças para, tipo, vou desenvolver o meu cachorro para ele ser... Não recomendo isso, tá? É necessário muito estudo, muita consciência, profissionalismo para você realmente chegar nesse detalhamento de você realmente ter algo viável, tá? Que é o que os cientistas fazem quando eles criam as raças aí, né? Todas as raças são fruto todas as raças que a gente tem no mundo, são mais de 250 raças hoje no mundo. Essas raças, elas foram desenvolvidas através do cruzamento de outras raças, né? Então você cruza uma raça com a outra, aí você cruza uma outra raça com esse filhote, aí você cruza uma outra raça com essa cadela, e você vai criando até chegar num ponto, putz, é isso que eu quero, um cachorro que tem essa índole, esse formato, esse tal, tá? Até chegar nesse ponto. Então, é muito estudo, é muito tempo, é muito conhecimento para você chegar nesse nível de você realmente ter algo viável nesse sentido. Então, por isso eu não recomendo para que qualquer um saia fazendo isso. O ideal é que você cruze o cão com outro semelhante. Mas não é isso que vai trazer problemas reprodutivos para a cadela. Tá bom? Voltando, então, para o ponto onde eu estava, quando você tem 2 animais na sua casa, se eles são macho e fêmea e eles vivem no mesmo ambiente, né? Você já entendeu o fator de dominância de cada um deles, você entendeu o fator de ancestralidade de cada um deles, você consegue conduzir o comportamento deles para que eles não briguem, para que eles não criem problemas entre si. Beleza? Beleza. Quando esses animais convivem no mesmo ambiente por muito tempo, o que acontece? Acontece que o macho, junto com a fêmea, vivendo por muito tempo, ele começa a perder o faro do feromônio, tá? Esse cão, ele tá tão próximo da fêmea por tanto tempo que ele perde o faro do feromônio. Então ele nem fareja, ele nem percebe que a cadela está no cio. Muitas pessoas me mandam mensagens assim, doutor, minha cadela ficou no cio, meu cachorro nem percebeu. Nossa, minha cadela acho que nem entra mais em cio, porque meu outro cachorro nem percebe, meu cachorro nem faz nada.
Então, acontece isso, tá? Não quer dizer que a cadela não entra em cio, tá? A cadela entra no cio, só que ela tem pouco feromônio, tá? Ela pouca produção de feromônio. E isso pode se dar, primeiro, ao fator desse animal estar muito acostumado, ele está tão em contato com a fêmea que ele nem percebe, são tantos cios um atrás do outro que ela tem e ele não reproduz, ele nem fareja, ou ele já tentou uma, duas, três vezes e a cadela não deixou, e ele desistiu, falou, não, essa cadela não dá, não rola, não deu a química, ele não tenta mais. E a cadela entra no cio, ele já nem tenta, ele nem fareja, já nem percebe, de tanto tempo que eles estão juntos, ele acaba baixando a libido, eles ficam com baixa libido, tá? Então, acaba que o macho nem percebe o cio da cadela. Então, existem algumas regras para isso. Uma delas é o fator desse animal ter tentado nos primeiros cios da cadela e a cadela não ter deixado, não ter permitido, porque o macho era imaturo, porque o macho não era seguro, porque o macho não era dominante o suficiente, tá? Se o macho é muito fraco, se o macho não tem habilidade, se o macho não tem dominância, é comum que a cadela rejeite o macho, ela não aceite o macho, tá? E aí, ou seja, ela espera esse macho crescer, ela espera esse macho amadurecer, ela espera esse macho ficar mais dominante para poder ter o direito de montar ela. Só que quando esse macho cresce, ele já está maduro, ele já está dominante, ele nem tenta mais, porque ele fala, pô, eu tentei e não consegui, não vou tentar de novo. E ele já está forte, ele já está hábil, ele já poderia tentar. E ela estaria mais permissiva, mas ela não permite, porque ele nem tenta mais. Então, primeiro fator é esse. Segundo fator é que pela comodidade de estar muito tempo junto, baixa a libido, tanto no macho quanto na fêmea. A fêmea não fica se expondo para o macho e o macho não fica farejando, a fêmea não fica tentando pegar a fêmea. Então, segundo fator é esse. Se eles estão muito tempo juntos, abaixa a libido e eles não percebem, nem ela se expõe para o macho, nem o macho percebe que a fêmea está no cio. E o terceiro fator é o fator alimentar. Uma alimentação pobre, principalmente em cálcio, uma alimentação pobre em vitamina D3, em vitamina K2, esses animais não produzem a quantidade suficiente de testosterona, progesterona e estrógeno. Então essa cadela ela não ovula tão bem, ela não produz os hormônios corretos, ela não libera tantos feromônios por conta da alimentação. Uma alimentação pobre vai dificultar a questão de reprodução desses animais também, tá? Então é algo que a gente tem que levar em consideração. Se você tem um macho, tem uma fêmea, e o macho não percebe a fêmea, o macho não monta na fêmea, o macho não reproduz com a fêmea, muitas vezes é por um desses três fatores. Reveja esses três fatores. Como que a gente corrige isso? Primeiro, revendo a alimentação. Segundo, vendo se eles têm um nível de atividade física intensa ou não. Terceiro, separando a cadela do macho. Você tem que ter um calendário para acompanhar qual é o período de reprodução dessa cadela. A cada quanto tempo ela entra em cio? Em média, cada 5, 6 meses, 5, 8 meses em média, tá? De 5 a 8 meses é o período que a cadela entra no cio. Então, tenha um calendário para começar a monitorar essa cadela. Tá no cio? Vai lá todo dia olhar embaixo da saia, ver se ela tá no cio, se tá com a vulva grande, se tá sangrando, se tá pingando, para observar e saber se ela tá no período de cio ou não. Se você sabe que ela está para entrar no cio, por exemplo, nós estamos no mês de setembro, gravando esta live no mês de setembro. Vamos supor que no seu calendário você já sabe que ela vai entrar no cio no mês de outubro. Então, se ela vai entrar no mês de outubro, agora no mês de setembro, você pega essa cadela e você some com ela. Vai para outro lugar com ela, tá? Para quê? Para uma outra casa, para uma boa distância, uma distância de 50 a 100 metros de distância do macho, para que você isole essa cadela do macho, para que eles não tenham contato, não fiquem próximos, para que eles ativem a libido. E você vai dar muita alimentação de qualidade, vai dar suplementos vitamínicos para que essa cadela possa revitalizar o sistema reprodutivo, o sistema hormonal. Você vai fazer muita atividade física com ela, porque isso ajuda muito na reprodução da fêmea. E você vai fazer a vacinação, protocolo de vacinação prévia. Então, antes da cadela ser gestante, você vai aplicar uma vacina V8 nela. Aplica uma vacina V8 antes dela entrar no cio, para que ela possa criar uma imunidade ainda mais forte. Ou mesmo, até mesmo em alguns casos, a gente utiliza alguns suplementos imunológicos para ativar ainda mais a imunidade dessa cadela. Suplementos imunológicos, probióticos, foco na alimentação, para suplementar essa cadela, para que antes dela entrar no cio. Eu preciso suplementar essa cadela para deixar ela muito bem nutrida, para ela produzir muitos hormônios. E para quando ela entrar no cio, quando chegar o período exato da reprodução, que é a partir de 5 dias, quando ela para de sangrar, então você vai monitorar essa cadela começou a sangrar.
Começou, começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Existem cadelas que sangram apenas 5 dias, existem cadelas que sangram 10 dias, existem cadelas que sangram 15 dias. Em média é isso, de 5 a 15 dias sangrando. Parou de sangrar, começa a contar mais 5 dias. Em média, de 5 a 15 dias após o fim do sangramento é quando essa cadela ovula, em média, tá? Depende muito, como eu falei, fator ambiental, fator alimentar, fator hormonal, para que essa cadela possa realmente entrar no cio, não entrar no cio no período correto, ovular ou não ovular no período correto. Então, contou 5 dias é o período quando ela está apta a reproduzir, está apta a ovular, tá? Ali é o período que você vai pegar essa cadela e vai levar ao lugar do macho. Nunca faça ao contrário. Você tem que sempre levar a cadela na casa do macho e não o macho na casa da cadela. Então, se a cadela está morando nesse canil pelos últimos 30 dias que antecedem o cio dela, eu preciso pegar a cadela e levar ela para o lugar do macho, porque aí a tendência é que ela seja submissa ao macho, ela aceite o macho fazer a cópula, fazer a reprodução. E aí esse macho, como ele está muito tempo longe da cadela, como foi bem suplementado, ele foi bem, o macho vai fazer o mesmo processo da fêmea. No período que ele está longe da fêmea, você vai suplementar a alimentação desse macho, fazer muita atividade física, fazer a vacinação V8 dele antes da reprodução, ativar a imunidade, ativar o hormônio dele, para que ele esteja apto com o libido, a flor da pele, para quando ele encontrar com essa cadela esteja no período reprodutivo correto, ela aceite o macho e eles façam a cópula. Geralmente a gente faz 3 cópulas para que a gente tenha certeza que pegou a cria, tá? Faz dia sim, dia não. Aceitou o macho? Aceitou hoje. Ótimo, dá um dia de descanso. Depois de 24 horas, ou 1 ou 2 dias, expõe de novo. Aceitou o macho? Ótimo, segunda cópula. Depois pula um dia, faz mais um dia em torno disso. 3 cópulas para que a gente possa ter certeza que tem muito espermatozoide, tem muito óvulo viável e essa cadela possa ter muitos filhotes, tá? Esse é o protocolo completo para que a gente tenha um cruzamento correto, tá? Nunca leve o macho na casa da cadela, é sempre a cadela que vai na casa do macho. Se você deixar eles juntos num período do cio, se você deixar eles constantemente juntos, é muito possível que o macho não consiga montar a cadela ou que a cadela não aceite o macho, tá? Em alguns casos de machos imaturos, a gente precisa quebrar o tabu, ser mais profissional, ser mais consciente da fisiologia, e a gente precisa, sim, em alguns casos, ajudar o macho, né? Não somente segurando ele, apoiando o macho, direcionando o pênis para o local certo. Em muitos casos, a gente precisa acabar auxiliando para poder ter a reprodução correta, tá? Existem alguns casos, né, principalmente como veterinário, dentro de clínica veterinária, dentro do hospital veterinário, hospital reprodutivo, a gente faz o treinamento do macho, né? Então, a gente faz um manequim de cadela, a gente treina esse macho antes do período de ele cruzar com a cadela, antes dele entrar em contato com a cadela, a gente treina esse macho, para que esse macho esteja apto, né? A gente treina ele, a gente coleta sêmen, analisa no microscópio, para ver se está tudo bem, para ver se está tudo certo, se está um espermatozoide bom, para quando chegar o período correto, o período que a cadela está pronta, aí sim a gente direciona esse macho para a cadela. Se é um macho que nunca ejaculou, se é um macho que nunca teve contato sexual com a cadela, é comum que ele realmente fique inexperiente, ele não sabe como agir, ele não sabe como fazer, e a gente precisa auxiliá-lo nisso. Ou mesmo, como falei, com o manequim, a gente treina ele alguns dias antes, algumas semanas antes, para quando chegar o período correto, ele esteja apto. E em alguns casos, a gente precisa realmente direcionar esse macho para essa cadela manualmente, para que possa realmente dar certo, tá? Então, esse é o protocolo completo para reproduzir um animal. Lembrando a todo mundo, quem gostou da live, digita aí 10, 10, 10, 10, 10. Lembrando que eu tenho um curso específico sobre isso, tá? Eu não costumo divulgar tanto ele, porque não é algo que eu me orgulhe, né? Não é algo que eu indico para todo mundo. Eu só indico cruzar animais, pessoas profissionais, pessoas que têm conhecimento, pessoas que estão aptas a estudar, pessoas que realmente têm condição financeira, pessoas que têm noção da responsabilidade que é você tirar a cria, responsabilidade que é você reproduzir um animal, tá? Não é para amadores, não é para qualquer um, não é para qualquer curioso, não é para qualquer pessoa que tem um fundo de quintal, eu vou reproduzir, vou cruzar, não é assim, tá? Você precisa realmente ter ética, ter responsabilidade, ser uma pessoa idônea
para você fazer a coisa correta, não cuidar de qualquer jeito desses filhotes, não cuidar de qualquer jeito da cadela, porque a partir do momento que você cruza, agora começa uma outra aula completa somente sobre cuidados com a cadela gestante, para que essa cadela possa ter um bom parto, para que essa cadela possa ter uns filhotes viáveis, tá? Então, podemos fazer talvez no futuro uma nova live, mas eu tenho um curso completo já específico sobre isso, tá? Todos os cuidados e macetes profissionais da reprodução. Lá são aulas mais didáticas, mais passo a passo, com mais detalhes, tá? Que é o nosso curso de reprodução. Quem tiver interesse tem que me chamar no WhatsApp, não tá descrito no nosso site, tá? Porque é um curso que eu só vendo para pessoas específicas, tá bom? Então, quem tiver interesse em ter acesso a essa aula por mais tempo, ou a aula completa, né? Os restantes das aulas, precisa conhecer o nosso curso completo, tá bom? E a gente também dá a nossa assessoria para canis, tá? A gente também tem o nosso suporte, a nossa consultoria para canis, atendo canis do Brasil inteiro, com suporte profissional, no sentido de reprodução, suplementação, alimentação, otimização de ambientes e toda a estrutura e profissionalização de um canil. A gente também dá esse suporte pela consultoria no WhatsApp, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que não é um vídeo comum para tutores, né? Muita gente é curioso, quer saber e tal, muita gente assistiu de curiosidade para aprender, para saber mais um conhecimento. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Quem puder compartilhar vai me ajudar. Valeu!